Agora nós vamos ouvir a voz de Deus. Amém? Queria convidar pastor Elias Vinja. Gente, meu coração está tão feliz. Digivago também, por ter o mestre Vinja aqui. Mestre Vinja foi o meu professor e o Digivago no seminário, né, lá em São Paulo, em Arujá. E ele veio participar das conferências Sou Discípulo aqui na nossa igreja esse final de semana. Então, ele está com a gente desde quinta-feira, né? Esteve aqui trazendo a palavra, né? Ele foi o conferencista da nossa conferência de discipulado, das nossas conferências de discipulado. Então, ele esteve com a gente na sexta, ontem e hoje pela manhã esteve também falando aqui à igreja, com os professores ali numa palestra. E Deus tem movido corações, tem sido uma bênção. Deus tem usado o seu servo. E hoje nós vamos agora, neste momento, clamar a Deus que mais uma vez o Espírito Santo fale aos nossos corações. Meus irmãos, fiquem atentos. Peça ao Espírito Santo de Deus que deixe, que abra, que mova o seu coração para estar atento àquilo que Deus tem a falar aos seus corações nesta noite. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento clamar ao Teu Espírito Santo, Senhor, que ministra aos nossos corações. Paizinho, faz transformação em nossas vidas nesta noite, por meio da Tua palavra. Usa o Teu servo, o pastor Elias, para trazer as verdades que precisamos, ó Deus, aprender para sermos mais parecidos contigo, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, por favor, abram a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 6 a 14. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 a 14. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 6 diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estás olhando para o céu?
esse Jesus que de entre vós foi recebido acima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, um monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de caminho de um sábado. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe. Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânime em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, somos eternamente gratos por Tua bondade. Somos eternamente gratos por Teu cuidado. Somos eternamente gratos por todos os privilégios que o Senhor nos tem concedido. Pai bendito, muito obrigado pela oportunidade de conhecer mais um pedaço desta grande família que o Senhor está formando na terra. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de fazer parte desta família. Pai, na quinta-feira cheguei e hoje estou galgando os últimos minutos ao lado dos meus irmãos. Pai, quero terminar a obra que o Senhor me confiou da melhor maneira possível. Quero ser leal ao recado que o Senhor me deu para os meus irmãos. E a palavra não seja apenas para eles, mas também para mim. Pai, o Senhor nos conhece. Veja se há em nós algum caminho mau. Guie-nos pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Pai, acabamos de ler a Tua palavra. Sabemos da seriedade e da profundidade dela. E sabemos também das nossas limitações. Pelo que rogamos que, assim como desde o começo, o Teu Espírito move-se com liberdade no nosso meio, mais uma vez seja Ele o leal intérprete destes versículos em nossos corações. Pai, porque tão certo quanto o pão alimenta o nosso corpo, a Tua palavra alimenta a nossa vida, a nossa existência. Fale conosco, Senhor. Nos dê o alimento de que precisamos para enfrentar os desafios dos nossos dias. E que com graça e com bondade da parte do Senhor, possamos deixar o nosso legado, assim como os irmãos que nos legaram o Evangelho deixaram para nós. Pai, faça tudo conforme parecer bem aos Teus olhos, porque só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, permitam-me mais uma vez agradecer o privilégio de estar no vosso meio, Givago, Sol. Obrigado. Obrigado, pastor Gileade. Obrigado à nossa pastora, a esposa do pastor Gileade. Cadê a pastora? Ela abomina que eu lhe chame de pastora. Mas eu aprendi que casamento é fundir dois numa só carne. Então, se há ministério para o marido, o ministério é também da esposa. Então, pastora. Meu muito obrigado por me hospedarem com tanto amor, tanto carinho. A vossa filhinha toda tímida. Enfim, muito obrigado. Hoje eu tive a oportunidade de... eu comi tanta coisa bacana nessa terra. E hoje eu comi uma coisa como tipo peixe, mas não é peixe, né? Só em Petrolina tem essas coisas, né? Uma coisa tipo mar, mas não é mar, assim. Enfim.
Meu muito obrigado a todos os irmãos que me acolheram, me abraçaram e me deram mais do que eu mereço. Ao longo desses dias nós falamos sobre discipulado e eu queria, de alguma forma, dar um desfecho a algumas coisas que eu fui abrindo ao longo das ministrações. E eu trago aqui a experiência de alguns discípulos, ou melhor, dos discípulos, a primeira geração de discípulos, no momento de despedida com Jesus. Eu acredito que aqui neste texto temos alguma coisa que nos ajuda, nos reforça, nos orienta também. Estou convencido de que a experiência desses discípulos não é muito diferente da experiência que nós temos vivenciado todos os dias. Alguns de uma forma mais intensa, outros de uma forma menos intensa, mas ninguém ousa dizer que não vivencia o que esses discípulos estão vivenciando. A menos que você diga que você não é discípulo de Jesus. Então eu queria começar dizendo assim, irmãos, há uma série de incompreensões no nosso seio, enquanto membros desta comunidade de fé. Quando falo membros desta comunidade de fé, não estou me referindo apenas a nós que estamos aqui, mas a comunidade de fé de forma mais abrangente. Há muitas dúvidas em torno da igreja e geralmente quando nos referimos à igreja, a gente gosta, por razões até metodológicas, por razões didáticas, a gente gosta de fazer a distinção entre a igreja corpo de Cristo e a igreja instituição. E salientar que a igreja corpo de Cristo vai muito bem, obrigado, mas a igreja instituição, ela está em frangalhos. Está em frangalhos. E a razão disso é que a igreja, enquanto instituição, ganhou vida própria. E ela se distancia da razão para a qual ela foi instituída. Quando a gente pergunta, por exemplo, a faca é boa? A resposta é categórica. Claro que a faca não é má. A faca é boa? Não, a faca não é boa. Então a faca é má? Também não. A faca não é má. A faca não tem valor moral em si. A faca ganha valor em função do uso que se faz dela. O valor moral não está na faca, mas naquele que a usa. Porque a faca é só um instrumento para facilitar algumas atividades nossas. E ela pode ser instrumento para o bem ou para o mal. Depende de quem a usa. A igreja, enquanto instituição, é um instrumento da igreja, corpo de Cristo. O problema é que essa instituição, esse instrumento ganhou vida própria. Em vez dela estar ao serviço da igreja, corpo de Cristo, ela verga a igreja, corpo de Cristo, para que esteja a seu serviço. Hoje não é a cozinheira que está usando a faca. Hoje é a faca que está usando a cozinheira. Hoje não é a igreja, o corpo de Cristo, que está usando a igreja enquanto instituição, mas é a instituição que está usando o corpo de Cristo como seu instrumento. E por conta disso, a gente tem a ilusão de que como a igreja, a instituição, vai mal, está capengando, a igreja, corpo de Cristo, também está capengando e vai mal. Não é verdade. A igreja, corpo de Cristo, vai muito bem, obrigado. A despeito da igreja, instituição,
estar aos frangalhos como ela se encontra. Mas é no meio desta crise que as incompreensões se instalam. Incompreensões tais do tipo de haver irmãos entre nós batendo no peito dizendo: cuidado comigo porque eu sou ungido do Senhor. Aí, um crente um pouquinho atento olharia para esse tipo de irmão e perguntaria: ok, você é ungido do Senhor, e quem não é? Quem não é ungido? A menos que você não seja de Cristo. Porque se o for, você é tão ungido quanto qualquer outro. Outros ainda dizem: eu tenho um chamado. E aí cada um exibe o seu chamado. Coitado daqueles que não descobriram ainda os seus chamados, acham que não foram chamados. Meu irmão, acaso existe alguém entre nós que não tem chamado? Deram-se cursos, inclusive, para você descobrir o seu chamado. Meu irmão, não precisa fazer curso. Só se dispõe a servir. Só sirva. Mas a preocupação maior é justamente naquilo que tange a própria natureza da igreja. O que é ser igreja? O que é ser igreja? Essa é a nossa dificuldade maior. Quando eu olho para as Escrituras, Jesus me dá algumas pistas, mas talvez Paulo foi quem melhor ilustrou. Através de uma comparação, Paulo disse que a igreja é como o corpo, cuja cabeça é Cristo. Para mim, esta comparação foi a mais feliz para mostrar o que a igreja é. Se nós somos membros de um mesmo corpo e Cristo é a cabeça deste corpo, é imperativo que a gente faça algumas distinções. A primeira delas é: quem é do corpo está no corpo, mas nem todos que estão no corpo são do corpo. Quem é do corpo está no corpo, mas nem todos que estão no corpo são do corpo. Se eu te perguntar: este braço está no corpo? A resposta será positiva. Claro que está. É do corpo? Claro que é. Esta perna está no corpo? Claro que está. É do corpo? Claro que é. Mas se eu te perguntar: essa blusa está no corpo? Claro que está. É do corpo? Claro que não. Essa calça está no corpo? Claro que está. É do corpo? Claro que não. A igreja, uma mistura de membros de fato e membros ornamentais. Isso aqui é um membro ornamental. Ele não é um membro de fato. É engraçado que os membros de fato, como o braço, estando no corpo, não faz nada que não seja reflexo de um imperativo da cabeça. E para tudo o que fizer, não o faz para a autogratificação, mas faz para engrandecimento de toda a estrutura do corpo. Mas este aqui, não. Este aqui não. Aliás, ele é temporário, né? Só está aqui por alguns instantes.
Chegar em casa, tira, se joga num balde de roupa suja e aguarda a hora de ser lavado até o próximo uso. Os membros, de fato, não conseguem se ausentar, ainda que o desejassem. Mas os membros ornamentais entram e saem a hora que quiserem. A gente até às vezes sente falta, mas eles não são essenciais. Que tipo de membro é você? É membro de fato? Ou apenas um membro ornamental? Os membros de fato, eles agem de forma coordenada, em prol da manutenção da estrutura. E é esse agir de forma coordenada pela manutenção do corpo que a gente está chamando de discipulado. Precisamos de nos discipular uns aos outros para manter essa estrutura coesa. Cristo deu o start, porque o seu modelo de formação daqueles que vão fazer parte da estrutura do seu corpo é muito diferente dos modelos que até então existiram e de todos os modelos que vieram depois. Aqui o texto que eu li nos dá algumas dicas interessantes das dificuldades dos membros de fato, desses membros que foram incorporados inicialmente a essa estrutura chamada corpo de Cristo. Eles presenciaram e participaram da vida de Cristo do começo ao fim, da vida terrena de Cristo, do começo ao fim. Viram o que Jesus é desde o começo. E ele era um homem poderoso em palavras e atitudes, diante de Deus e diante dos homens. E nem por isso deixou de passar por situações adversas. Eles foram testemunhas de que Jesus era um homem extremamente obediente a Deus, a ponto de anular a própria vontade, ao dizer que a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Eles testemunharam que Jesus não foi um homem qualquer, ainda que fosse 100% ser humano, mas havia nele algo mais. Porque diante de Jesus presenciaram coisas que jamais a história viu. Isso motivou-os, pela revelação do Espírito, compreenderem que Jesus não era só Jesus, ele era mais do que Jesus, ele era o Cristo. Mas é engraçado que também eles entenderam, ou presenciaram, testemunharam que o Cristo foi entregue às autoridades religiosas por um companheiro chamado Judas Iscariotes. As autoridades religiosas o maltrataram até onde podiam. Só não lhe tiraram a vida porque não podiam fazê-lo, porque estavam sob domínio romano. Na impossibilidade deles matá-lo, entregaram aos romanos para que lhe tirassem a vida. Porque Jesus tornou-se indigesto entre nós, seres humanos. Os romanos julgaram, condenaram, o maltrataram e, por último, o penduraram na cruz. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Apresentou-se vivo a eles de uma forma inquestionável. Teve até alguém que questionou:
eu não o vi. Enquanto não o vir, eu não creio que ele tenha ressuscitado. E Jesus cuidadosamente apareceu a todos, em especial a este discípulo, que dele duvidou. Vem cá, Tomé. Dá-me a sua mão. Toque a minha mão. E ponha o dedo no buraco onde a lança entrou. Ao que o discípulo prostrou-se, reconhecendo que era o Cristo. No entanto, Jesus nesse vai e vem, nesse aparece e desaparece, todos eles sabiam que alguma coisa estava acontecendo e por um intervalo de 40 dias eles estavam pacientemente atentos às aparições de Jesus. Mas esta foi a última aparição que Jesus fez para eles, porque a conversa também já era diferente. Eles sabiam que alguma coisa estava para acontecer. Nesse 40º dia depois da ressurreição, os discípulos reunidos à volta dele fizeram-lhe uma pergunta: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? É uma só pergunta, mas mereceu pelo menos 3 respostas. Eles fizeram uma única pergunta. Pergunta esta que mereceu 3 respostas. Nós não vamos compreender as respostas se nós não entendermos as motivações implícitas, os sentimentos envolvidos na pergunta que eles fazem. O que estava acontecendo no íntimo desses discípulos? Há pelo menos 3 sentimentos horrorosos que marcou esse instante de despedida. E é a estes sentimentos que Jesus vai dirigir as suas respostas. Qual é o primeiro sentimento que marca esses discípulos ao fazerem a pergunta? Primeiro, eles têm medo. Eles têm medo. E não é pouco medo. E não é um medo injustificado. Porque eles sabem quem Deus é, quem Cristo é, mas também sabem o que os homens maus, os que os homens sem Deus são capazes de fazer. Se Jesus, sendo Jesus, lhe fizeram o que fizeram, e nós sendo amigos e companheiros dele, agora que ele vai se ausentar, o que será de nós? Esta é a pergunta. Medo. Irmãos, o medo engendra coisas que não existem para nós. Porque a primeira coisa que o medo faz é desfocar a nossa visão e a nossa perspectiva. Discípulos de Cristo, o medo te faz ver coisas que não existem. Traz à existência coisas que não são e te fazem parecer como se elas fossem. É engraçado que tem muita gente que tem medo de ser crente de verdade. Eu sou professor. E a gente sabe o que acontece na academia hoje. Se você disser que você é crente, você sabe que algumas portas se fecham. Porque o ambiente acadêmico foi tomado por pautas que querem ver o diabo, mas não querem ver o evangelho. Então muitos crentes, por medo, entraram na espiral do silêncio. Viraram crente James Bond. James Bond, James Bond,
James crente. Ele não assume que é crente, porque tem medo de perder os privilégios na condição em que ele se encontra. Isso não acontece só na academia, acontece em muitos outros ambientes. As pessoas têm medo de assumir que são cristãos. As pessoas têm medo de assumir que são discípulos de Cristo. As pessoas têm medo. Esses discípulos estavam apavorados, porque sabem da crueldade do coração do ser humano sem Deus. Davi fez um censo que Deus não lhe autorizara a fazer. Quando o profeta chegou junto dele, lhe dando a conhecer, olha, você fez o que não devia, você pecou. E o Senhor te mandou escolher entre 3 maldades. Escolha uma. Davi não titubeou. Que eu caia nas mãos do Senhor, porque nas suas mãos há infinita misericórdia. Que eu não caia nas mãos dos meus inimigos. Davi sabia o que os seus inimigos eram capazes de fazer. Nós sabemos também. No entanto, enfim, é o primeiro sentimento. Senhor, restaurarás tu neste tempo? É a pergunta de alguém que está apavorado. Está estremecido. Olhando para a perspectiva, já está vendo coisas que não existem como se elas existissem. É a história do povo de Israel quando 12 foram lá espiar a terra antes de se apossarem dela. Ao verem as maravilhas da terra, ficaram entusiasmados. Mas ao verem o povo de grande estatura, voltaram apavorados e disseram, a terra é boa, mana leite meu, mas lá não vamos. Porque o povo lá é tão grande, mas tão forte, que nós diante deles parecíamos gafanhotos. Essa é a consciência de alguém que está apavorado. Apavorado de medo. O segundo sentimento vem logo a calhar. É aquilo que a gente chama etnocentrismo. Aquela coisa voltada para o grupinho, a panelinha. Senhor, restaurarás tu neste tempo? Faça isso logo, porque aí a gente está legal. Os outros não é da nossa conta. Que o Senhor salve logo a nós, nos livre dessas coisas maldosas que há no mundo. Os outros, isso não é da nossa conta. É um sentimento extremamente egoísta. É um sentimento extremamente pequeno, medíocre. Medíocre até é muito, né? Muito pequeno. Porque não ajuda a ver além daquilo que o cerca. E não é diferente do sentimento em que alguns crentes estão imbuídos, em que alguns discípulos estão imbuídos. Por que você não se envolve? Dá muito trabalho, né? Eu sou crente, eu oro, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo, está ótimo. Mas por que você não ajuda os outros? Cara, dá muito trabalho e gente é complicada, pessoas são muito difíceis de lidar. É mais fácil lidar com os pets, com o cachorro, é mais fácil lidar com o gatinho, com o hamster, é mais fácil lidar com o periquito, mas com gente não dá.
Você fala a coisa certa, ela te contraria pelo simples prazer de te contrariar. Não quero me meter com gente. Eu estou bem. Os outros que se lasquem. É chocante dizer isso. Mas é a realidade em que muitos discípulos se encontram. Não se envolvem, não se comprometem. O bem que o Senhor fez na vida deles é só para eles e mais ninguém. Que o Senhor me salvou, que se eu morrer, eu vou... Aleluia! Os outros que vão para o inferno, isso não é da minha conta. Se o Senhor tiver que salvá-los, chame quem Ele quiser, menos eu. O vizinho da porta ao lado, passando pelos perrengues que está passando. E às vezes só precisa de uma oração. Não é da minha conta. Não é da minha conta. Às vezes é o pai que durante toda a vida levou uma vida torta, virou-lhe as costas, abandonou ele com a mãe sozinhos, está lá no mundão entregue a toda sorte de patifaria. Que trabalho eu tenho eu? O que eu tenho a ver com esse cara que nos virou as costas? É mesmo? Tem nada a ver? Tem certeza? Eu estou bem. Eu dei a volta por cima. Jesus foi bom comigo. Que eu seja também com ele. Lá longe de mim. Meu vizinho é macumbeiro. Outro dia acordei e encontrei mandinga na minha porta. Eu estou orando para que o Senhor queime ele. Queime ele, Jesus, queime ele. É o mesmo sentimento. Senhor, salve nós, os outros não são da nossa conta. Caros discípulos de Jesus, este sentimento não é nobre. Assim como sentir medo não é nobre. Esse sentimento não nos define. E não tem nada a ver com o que o Senhor está fazendo em nós e o que Ele quer fazer através de nós. Terceiro, esses discípulos, ao perguntarem, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? A gente percebe que há uma preocupação que os deixa fascinados pelo tempo. Senhor, nos fale quando, a hora, como, nos dê. E neste tempo ou no outro nos diz quando vai acontecer isso? Engraçado que o ser humano tem fascínio pelo futuro. É próprio do ser humano. Imagine se Jesus tivesse nos revelado, olha, eu vou voltar no dia tal do ano tal. O que você teria feito? Ia dar ruim, né? Mas a gente gosta dessas coisas. Tem até algumas irmãs que estão cobrando por revelamento, né? É verdade, tem irmãs que estão fazendo o revelamento dos outros. E pior é que nesses cultos da vitória, onde tem revelamento, as igrejas, porque temos fascínios pelo futuro. O que vai acontecer? Como vai acontecer? Quando vai acontecer? Quem é o anticristo? Quem é a besta? Quem é o 666? A escatologia é o universo onde o futuro precisa ser discernido minuciosamente. Eu me lembro,
quando mais novo, eu lia algumas publicações de uma editora que nem sei se ainda existe, eu acho que já não existe mais. A editora chamava-se Editora Chamada da Meia-Noite. Só publicava textos escatológicos. Gente, era uma publicação mais tenebrosa que a outra. Já na década de 80, a iminência da vinda de Cristo era pronta, a qualquer momento ele vai vir. Acreditem, eu ia tomar banho, o banho era banho de gato, sabe assim? Porque se Jesus vier, não pode me encontrar pelado. Verdade, estou falando sério. Jesus não pode me encontrar pelado. Já pensou eu subir pelado? Gente, que horror! É o fascínio, a coisa é sedutora, a gente quer saber. E eles faziam algumas publicações. Eu não sei se tem algum irmão que conheceu Chamada da Meia-Noite, as publicações. Alguém tem? Aí. Tem testemunha. Tem testemunha. Gente, eram publicações pavorosas. Eu era assinante de uma revista que eles tinham. Então, todo mês chegavam os folhetos que eles mandavam, nos livros, inclusive. Livros, inclusive. Mas era tudo fascínio pelo futuro. Era tudo fascínio pelo futuro. Se aqui dentro nós estamos fascinados pelo futuro, queremos saber o que vai nos acontecer amanhã, queremos saber se o nosso negócio vai dar certo, queremos saber se a gente vai prosperar, vai ficar rico ou vai ficar pobre, queremos saber. Imagina o que está acontecendo lá fora. Tem gente que não sai de casa sem ler o horóscopo. Olha, hoje os astros estão alinhados assim. Olha, o zodíaco está dizendo que agora é assim, assado cozido. Aí o cara se orienta em função do alinhamento das estrelas, dos astros. Olha, a cor da sorte hoje é o azul. Né? Aí viramos todos... Né? Oh, Jesus amado. Tem até cartomantes que fazem consulta por telefone, né? Hoje via WhatsApp. Você manda mensagem, ela te dá o diagnóstico do dia. Olha, hoje o teu dia será favorável para o amor. Então sai paquerando que vai dar certo. Não é verdade, é fascínio. Fascínio. É assim que Jesus vai se propor a responder às nossas preocupações ou às preocupações desses discípulos. E ao respondê-los, ele também responde a nós. A primeira coisa, ele vai atacar o nosso fascínio pelo tempo por vir. Vocês querem saber os tempos? Não é da vossa conta, queridos. Fiquem quietinhos, porque não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aquieta o seu coração. O futuro a Deus pertence. Confie nele e descanse nele. O mais, ele é tudo. Ao dizer isso, não estou aqui insinuando que você não deve fazer um planejamento, por exemplo. Não estou dizendo, não sou tão irresponsável a esse ponto. Faça o seu planejamento, organize os seus passos, organize o seu negócio, organize aquilo que precisa ser feito. Mas não viva em função disso. A sua vida é mais preciosa do que isso. Aliás, deixe que Deus te surpreenda no caminho. Quando vim para o Brasil, eu estava ciente que ficaria aqui 4 anos. Depois dos 4 anos,
eu voltaria para minha terra para servir ao Senhor lá entre os meus. Acreditem, já se passaram 23 anos. Em 2014, melhor, eu empreendi o caminho de volta para casa. Fiquei 2 anos lá, Papai do Céu me trouxe de volta. Filho, seu tempo ainda não chegou. Hoje, tenho aprendido a descansar nele. O que ele tiver de fazer é o melhor para mim. Senhor, então que me surpreenda. Que se faça em mim segundo a tua vontade. Meu irmão, não se preocupe com o dia de amanhã, disse Jesus em Mateus 6. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Descanse. Discípulos de Cristo, não se preocupem com o tempo por vir, com o vir a ser. Descansem no Senhor, porque a Ele pertencem os tempos e as estações. É a resposta que Jesus está dando. Segundo, Jesus vai atacar o medo. Vocês têm medo? É mesmo? Estão com medo? Jesus disse: recebereis poder ao vir sobre vós o... Já fazem pouco mais de 2000 anos que o Espírito veio sobre nós para nos empoderar. Não temos mais o que temer. Precisa temer. Lance todo o seu anseio, todo o seu medo aos cuidados dele, porque o poder repousa em você. Excelentíssimos discípulos, não tenham medo. Em vez de temerem, confiem naquele que fez morada em vocês. O grande problema está justamente aqui. É que a gente recebeu o penhor do Senhor, recebeu o poder, a virtude, a presença dele em nós. Mas é engraçado que ele em nós, ele respeita-nos a tal ponto de não fazer nada que nós não desejamos. E é justamente aqui onde nós, sem querer, extinguimos o Espírito em nós. Porque nós não damos liberdade ao Espírito de agir em nós e através de nós. O Espírito está em nós, mas ele está completamente inerte. Então os nossos medos parecem maiores do que o poder que recebemos com a presença dele em nós. Há um pecado que a gente comete com tranquilidade e a gente nem se lembra de pedir perdão. A gente nem sabe que isso é pecado. Porque nós fechamos os olhos àquilo que é essencial. E não estou falando de gente de fora, não. Estou falando da gente. Nós cristãos, nós discípulos de Cristo. Que pecado é esse? É o pecado de resistir ao Espírito Santo. É o pecado de resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco o tempo inteiro. Mas a gente faz ouvidos de mercador, ou quando não, a gente questiona. Mas será que isso vai dar certo? Para nós pastores, talvez a coisa fica mais evidente.
Às vezes você está lá, foi convidado para ministrar, ou está escalado para pregar, e aí você tem que preparar a mensagem. Aí você pensa um monte de coisas que estão acontecendo, e aí você quer dar uma resposta a essas questões todas que estão aí rolando no seio da igreja. E aí você vai preparando. Aí a mensagem está prontinha. Introdução, desenvolvimento, primeiro tópico, segundo tópico, tudo bonitinho. Conclusão, apelo, certinho, conforme diz a regra da homilética. Aí o culto começa. Canta aqui, ora ali, faz aqui, faz ali, faz ali. Momento de entregar o recado de Deus e aí te chamam para frente. E aí, papai do céu, você a subir as escadas, papai do céu te diz, você não vai pregar o que você preparou, você vai pregar o que eu vou te dizer. Quem é pastor sabe do que eu estou dizendo. Quem tem o hábito de pregar sabe o que eu estou falando. É a pior experiência. Meu Deus, não vou pregar o que eu preparei? Como assim? Essa voz não é de Deus, está amarrado. Está amarrado. Aí você se apega ao seu preparo. Porque você preparou, você orou, você buscou, você fez o. Não, essa voz não é de Deus, não. Aí você vai. O que você está fazendo? Está resistindo o Espírito. Eu me lembro, estava em Luanda, em 2009, fui convidado a pregar numa igreja irmã. Cheguei lá com uma mensagem prontinha. Deus não esperou eu terminar o louvor para me dizer isso. O culto estava decorrendo, o Senhor já tinha dito, você não vai pregar o que você preparou. Disse, Senhor, não faça isso comigo, não. Não, Senhor, não faz isso comigo, não. E aí o culto, rolando. Aí me chamam para ir lá para frente. Eu disse, Jesus, tá bom, é isso que tu queres, então faça do seu jeito. Aí lá fui. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu li o texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Não me esqueço. Sabe aquela pregação truncada que não flui? Você fala, parece que está falando bolhufas. Não faz nenhum sentido. Eu disse, Jesus, a vergonha não é minha não, a vergonha é sua. Você que me mandou. Aí eu falei, terminei a ministração, para mim não fez o menor sentido. Terminou o culto, estou lá na porta. E as pessoas estão saindo, cumprimentando. No meio dessas saudações, uma moça de mais ou menos 30 e poucos anos cumprimentou, já com os olhos marejados, e disse, pastor, depois que todo mundo sair, eu posso ter uma palavrinha com o senhor? Eu disse, claro, sem problema nenhum. Eu disse, meu Deus, estou lascado. Falei alguma bobagem e não sei no que isso vai dar. Terminamos de saudar, entrei no templo, sentamos ali em algum canto lá no fundo do templo, e a irmã pegou uma caneta Montblanc. Pastor, isso é para o senhor. É um lembrete para você. Oxe, como assim? O que está pegando? Pastor, o senhor não sabe o que fez hoje. Eu vim para me despedir da igreja. Deixei todos os instrumentos preparados para eu me suicidar depois do culto. Minha irmã,
me conte direito essa história. Pastor, eu nasci nessa igreja. Eu cresci nessa igreja. E eu me alimentei das mensagens que são ministradas nesta igreja. E como uma jovem temente a Deus, eu me conservei para o Senhor. Orei dia e noite para que o Senhor me desse um varão com quem eu pudesse me casar. E todos que me pretenderam não valiam o prato que comiam. Eu recusei, porque temo ao Senhor. Mas não muito longe desses dias, ao voltar do serviço, eu caí numa emboscada de gente malandra. Eu fui estuprada. Eu perdi a minha virgindade no estupro. E se fosse só isso, eu já estaria satisfeita. Eu perdoaria tranquilo e levaria a minha vida para frente. No exame de rotina de sangue eu descobri que eu sou soro positivo. Eles deixaram comigo alguma coisa da qual eu não vou conseguir me libertar. A minha vida perdeu sentido. Não queria mais viver. Tudo o que eu desejava é tirar minha vida. Mas antes de fazê-lo, eu queria dar um tchau-tchau na igreja que me viu crescer. Porque de Deus eu já não espero nada, não esperava nada. Até o Senhor se posicionar lá no púlpito e começar a falar a minha vida como se o Senhor tivesse assistido o que eu estava fazendo. Pastor, você não sabe o que você fez hoje. Você livrou uma alma de um suicídio e, consequentemente, livrou uma alma do inferno. Essa alma sou eu. Toda vez que você usar essa caneta, lembre-se. O que Deus fez através da sua vida. Preciso dizer mais alguma coisa? Quando Ele nos ordena, não é mero capricho. A gente não compreende, porque a gente mal consegue enxergar o que está à frente do nosso nariz. Mas as suas razões são sempre mais nobres do que as nossas. A pessoa te fez alguma coisa que te machucou. Imediatamente o Espírito fala consigo, perdoe. O que você diz? Perdoar assim de bandeja? Não faço. Ele tem que vir rastejando aos meus pés para eu perdoar. É mesmo? Tem certeza? Nós pecamos com regularidade ao resistir o Espírito em nós. Porque o Espírito fala conosco o tempo inteiro. Mas a nossa teimosia é tamanha que lhe resistimos e nem sentimos culpa por isso. Às vezes nós preferimos confundir a voz do Espírito em nós com a voz do nosso coração. Não foi Deus que falou comigo, foi o meu coração. Está amarrado e não vou fazer. Às vezes, o Espírito não fala só de dentro da gente. Às vezes o Espírito fala através de alguém da comunidade. Às vezes é o pastor que chama você, irmã fulana, vem cá, fazer uma oração. Pastor, eu não. Não me exponha, porque eu não sei orar. É mesmo? É mesmo? Recebereis poder, recebereis virtude ao vir sobre vós o Espírito Santo. Poder nos foi dado no dia em que nós nos rendemos a Ele. O Espírito está conosco, fez morada em nós. Nós somos o seu santuário. Ele não está calado em nós.
Ele não está quieto em nós. Ele está dialogando o tempo inteiro conosco, nos dando orientações, nos dando ensinamentos, porque foi isso que Jesus disse: mas aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. No entanto, quando Ele fala, nós o resistimos. Nos recusamos a fazer o que Ele nos orienta. E, consequentemente, nos abraçamos aos nossos medos. E as consequências é que, diante dos nossos desafios, a gente se vê tão pequenino como o gafanhoto diante dos nossos obstáculos. Nós poderíamos ser mais proativos, mais fecundos, mas por absoluta resistência ao Espírito Santo, não vamos além das coisas medíocres a que nos acostumamos. Discípulos de Cristo, não resistais à voz do Espírito. Se Ele mandar, simplesmente obedeça. Na hora você não compreende, mas em algum momento vai fazer todo sentido. Estava na cidade de Autônia, na Assembleia de Deus. As irmãs organizaram a festividade do círculo de oração e aí me chamaram para eu pregar. Como eu conhecia como que funcionava o círculo de oração, aí fui lá todo gaboso, todo soberbo. Essas irmãs precisam ouvir palavra de Deus, precisam ouvir. Faziam 3 meses que estava enfurnado na biblioteca preparando a mensagem. No dia da festividade das irmãs, me apresentei, e aí as irmãs, começa o culto, oportunidade para isto, oportunidade para aquilo, oportunidade. Eu me corroindo, eu quero falar. Faltavam 15 minutos para terminar o culto. Aí a irmã que estava dirigindo me chama: agora vamos dar oportunidade ao preletor. Eu pego o microfone, a irmã vem no pé da orelha e diz: irmão, você está em 15 minutos. Depois de 3 horas de oportunidade, me deram 15 minutinhos. Eu disse: irmã, você vai ver os 15 minutinhos. Claro que eu não falei, porque senão me tiraria o microfone. Eu só pensei. Peguei o microfone e dá-lhe palavra. Os 15 minutinhos viraram 1 hora. Entreguei o microfone todo soberbo. Eles ouviram a voz de Deus hoje. Não ouvi nenhum aleluia, nenhum glória a Deus. Isso é sinal de que a palavra foi ministrada. Aí a irmã toda humilde, simples de tudo, chama lá um diáconozinho para vir fazer a última oração. E o presbítero dar a bênção, porque o pastor não estava na igreja. Lá vejo o irmão vindo, com aquelas botinas de terra vermelha. Ele mal saiu da lavoura. Não deu tempo de passar em casa, veio simples. Eu estava lá sentado atrás, assistindo a cena. Aí o irmão veio, se posicionou mais ou menos ali onde está o gasofilácio e pegou o microfone. Não ousou subir no púlpito. Ele disse: irmãs, antes de fazer a última oração, eu queria deixar só um versículo com vocês. Abriu o texto que eu nem lembro mais qual foi. E aquele irmão leu o versículo e começou a falar. Ele não falou 5 minutos. A igreja inteira estava em pranto, chorando na presença de Deus. Eu lá onde eu estava à procura de um buraco para me enterrar. A igreja em prantos. O presbítero que devia dar a bênção não conseguia
ministrar a bênção apostólica. No meio daquele chororô, ele fez lá a bênção toda atrapalhada para terminar, e quem quiser sair que se mandasse. Mas o povo não arredava o pé da igreja chorando na presença de Deus. Como a bênção já foi dada, eu procurei a porta na lateral do templo para eu vazar. Eu estou saindo, Papai do Céu falou comigo muito claro: "Oh, meu filho, não fuja. Não fuja. Você queria trazer a palavra. Você consultou Gruden, consultou fulano, Beltrano e Cicrano, consultou todo mundo. O único que você não consultou fui eu. A vocês compete falar. Mas quem dá o efeito no coração das pessoas sou eu." Aí eu que estava fugindo, arreiei, né? Aí o choro me atingiu. Papai, papai, papai. É resistir o espírito. Não resista ao espírito. O espírito é a manifestação do poder de Deus em você. Quando Jesus olha para a última questão, o último sentimento, aquela coisa centralizada, ensimesmada em torno do mesmo, é como se Jesus estivesse dizendo assim para os discípulos: vocês pensaram que a causa da minha missão fossem só vocês? Vocês acham que o que me trouxe o sonho de Deus são só vocês? O vosso medo achatou a vossa perspectiva e vocês estão sonhando muito pequeno. O meu sonho é maior do que vocês. Vocês vão me ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e até aos... O meu projeto não é só com vocês. O meu projeto vai muito além de vocês. Então, meu irmão, aqui é só para te lembrar. Não se feche. O que o Senhor quer fazer em você e através de você está muito além da sua imaginação. Deixa que Deus faça o que tem de fazer. Permitam mesmo pensar alto com vocês. Quem diria que um dia eu estaria em Petrolina, conhecendo vocês? Alguém algum dia imaginaria que conheceria um negão vindo do outro lado do oceano? Que nem eu? Isso não é mérito meu, eu não tenho mérito nisso. E não estou aqui por vontade própria. Não estou aqui porque eu posso, porque eu consigo. Não foi da minha livre, espontânea vontade vir para Petrolina. São coisas que estão para além da minha imaginação. E que a mim só me resta admirar e agradecer. Porque isso é obra do Senhor. Porque para mim, comer o arroz com feijão todos os dias em torno do meu gueto eclesiástico já estava de bom tamanho. Mas Papai do Céu às vezes me tira daquele meu gueto e me traz para conhecer pessoas tão maravilhosas que nem vocês. Isso é obra dele, não é minha. Não estou dizendo com isso que eu seja melhor do que vocês. Só estou dizendo que o Deus que nós servimos é grande. E Ele não se apequena aos nossos sonhos pequenos. Ele tem sonhos maiores do que nós.
somos capazes de sonhar. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de e não de mal, para vos dar o quê? O que você deseja? O que você sonha? E com Jerusalém é pouco, e com a Judeia é pouco. O sonho de Deus é com o mundo inteiro, ateus com os fins da terra. Não se apequene. Caros discípulos de Jesus, é preciso sonhar grande, porque os sonhos não são nossos, são dele. Agora, toma cuidado, irmão. Não confunda sonhos grandes com megalomania. Megalomania é uma doença. Os sonhos de Deus são outra coisa. Eu estava ouvindo cuidadosamente hoje o pastor Gileade. E as coisas que ele me contou, só posso dizer, meu Deus, como tu és tão bom. Como tu és tão bom. Enfim, o Senhor pega as coisas que não são para confundir aquelas que são. O Senhor pega as coisas improváveis para confundir as prováveis. Quem diria? E de um homem que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, seria o pivô de uma guinada na história da humanidade, que começaria um projeto coletivo chamado igreja, que varreria o mundo ao longo de toda a história até a consumação dos séculos. Não faltaram projetos para acabar com esse projeto. Mas quanto mais nos matavam, mais nós crescíamos. Hoje somos cerca de 3 bilhões de cristãos na face da terra. O sonho de Deus não é pequeno. Não se apequene. Não apequene Deus nos teus sonhos medíocres. Abra-se para que o Senhor faça. Para que o Senhor funda em você, sufle em você os seus sonhos. Termino dizendo, a oração que nós fazemos, vivendo intensamente o discipulado, seguindo a Jesus com integridade, sem medo, sem egoísmos, sem ansiedades pelo futuro, a melhor oração que podemos fazer é: Maranata, ora vem Senhor, porque este Jesus que o viste subir, assim como o viste subir, também o vereis. Maranata, Senhor Jesus. Que isso seja a expressão da nossa vida. E acontece o que acontecer, nós aguardamos aquele dia. Eu termino deixando apenas uma lição para você. Meu irmão, em nome de Jesus, não viva em função do dia mau. Vou repetir. Em nome de Jesus, não viva em função do dia mau. Nós não vivemos em função do dia mau. Porque a última página da história, para nós ou para todos, não será uma página triste, amarga, uma página qualquer. Nós aguardamos ansiosamente pelo dia glorioso. Então, que seja o dia glorioso a mobilizar as tuas forças, a tua disposição em seguir e prosseguir, imitando a Cristo, se parecendo com Cristo,
em cada gesto, em cada atitude, em cada pensamento, em cada sentimento. Porque no final de todas essas coisas, tudo que valerá a pena é se parecer com Ele. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Vamos orar. Por favor, fique de pé. Me permita, antes de orar, com os olhos fechados, que lhe peça que pense um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Por favor, me responda. Ou melhor, responda a si mesmo as perguntas que eu vou lhe dirigir. Quem é você? Quem é você? Por que você está aqui? O que te trouxe aqui? É membro de fato? Ou é só mais um ornamento no nosso meio? Os ornamentos são descartáveis. Mas os membros, ainda que nós desejássemos, não conseguimos tirá-los. Quem é você? Como você vive a tua fé? Está com medo? Está ansioso? O que te move? Para onde seguem os teus passos? Qual é a direção que a tua vida está tomando ou tomou? Você pode ganhar o mundo inteiro, se quiser. Mas não te valerá a pena se você perder a sua alma. Quando não se tem um destino, qualquer caminho serve. Não seja assim com você. Porque nós temos um destino e tem um único caminho que nos leva para lá. Quem é você? Pai bendito, quero lhe agradecer a bondade do teu cuidado, o zelo por nossa vida. E agradecer porque o Senhor move céu e terra em nosso favor, ainda que nós não percebamos. Pai, lançamos diante de Ti todo o nosso medo, porque queremos confiar mais no Senhor. Lançamos a Ti todo o nosso anseio, porque queremos aprender a obedecer ao Espírito, que é o Teu poder em nós. Lançamos a Ti os nossos sonhos, porque os Teus sonhos são os melhores do que os nossos. Pai, somos Teus e o Senhor é nosso. Mude o que precisar em nós, mas nos ajuste à Tua vontade. Não nos entregue à vaidade. Não nos entregue à soberba. Não nos entregue a qualquer outro sentimento que não professa o Teu nome, Senhor. E guie-nos pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Que a nossa vida seja a expressão da Tua graça, da Tua bondade. Que a nossa vida seja o reflexo do Teu brilho, da Tua luz. E aonde quer que o Senhor nos mandar, nos ajude a fazer diferença. Porque não queremos viver mais nós, mas que Cristo viva em nós. Pai
Pai, abençoa esse irmão, essa irmã, que pacientemente me ouviu a tua voz através de mim. O Senhor conhece suas preocupações. O Senhor conhece os seus desafios. O Senhor conhece os dilemas e os problemas que ele tem enfrentado. Pai, conforte o seu coração, que tudo isso está nas tuas mãos. Pai, dá-lhe descanso, dá-lhe tranquilidade e permita que ele durma sono, o sono do justo, sabendo que o Senhor tem cuidado dele, Senhor. Não permita que a tristeza, que a angústia seja maior do que a esperança por dias melhores. Pai, abençoe a tua igreja. Pai, abençoe o pastor Gileade com toda a sua equipe pastoral que estão à frente deste rebanho. Pai, dá-lhes sabedoria, dá-lhes entendimento, dá-lhes conhecimento, para que no abrir da boca eles tenham o alimento necessário para o pastoreio desses cordeiros, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe as famílias desta igreja. Que elas sejam aquilo que o Senhor deseja. Que elas sejam o motivo do engrandecimento do teu nome, dentro e fora desta igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de conhecer mais essa parcela da grande família que o Senhor está formando na terra. Abençoe Givago, abençoe a Sol. Ó Pai, nesse começo de ministério, que eles cresçam em conhecimento, em graça, em sabedoria. Que eles cresçam em unção. Que eles sejam instrumentos valiosos nas tuas mãos. Pai bendito, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Elias Binja. Podeis assentar, irmãos, obrigado. Quero louvar ao Senhor nosso Deus pela vida do teu servo, pastor Elias Binja. Muito obrigado. Queridos,